Olá, eu sou Conceição Fidêncio, da Missão Portas Abertas, e nós estamos aqui para conversar sobre o trabalho que a Missão Portas Abertas faz, a história da Missão Portas Abertas e algumas situações reais sobre a perseguição hoje ao redor do mundo. E nessa live eu tenho um convidado especial, eu tenho um amigo, um cristão e um professor, e mais algumas outras coisas. E nós vamos estar juntos conversando sobre essa realidade da perseguição. Então, vamos receber aqui o professor Silas Prado. A paz do Senhor. Paz, pastora, paz a todos, bom dia. Um grande prazer, um privilégio poder falar com vocês sobre essa causa na qual nós somos engajados, em ajudar, em compartilhar um pouco do que nós podemos aqui, a Igreja Livre, abençoar, orar pela igreja perseguida e se esforçar, para sermos um com eles, Muito bom, esse é o nosso objetivo. Eu gosto muito de usar uma frase assim: nós estamos aqui em nome do cristão perseguido. Nós estamos aqui para servir os cristãos perseguidos. E para começar, eu queria citar um texto, que depois nós vamos retomá-lo. Esse texto tem sido um texto que tem tocado muito ao nosso coração, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Depois que nós falamos sobre a perseguição, conhecemos os cristãos perseguidos e nos envolvemos com essa questão, muitos textos bíblicos eles passam a fazer um sentido diferenciado para a gente. Então você pode aí abrir sua Bíblia e marcar esse texto, é uma recomendação que eu faço, que a partir do momento que você conhece a realidade da igreja perseguida, que você começa a marcar os textos bíblicos que falam sobre isso. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Muitas vezes até ficamos abatidos, mas não seremos destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Professor Silas, eu sempre digo que esse texto descreve a realidade lá e o nosso papel em prol da igreja perseguida. Bom, então eu gostaria de compartilhar uma imagem que vai mostrar do que é que nós estamos falando quando nós falamos sobre perseguição, certo? Então essa imagem, há 25 anos, a Portas Abertas, há mais de 25 anos, a Portas Abertas divulga a lista mundial da perseguição. São cerca de 260 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentando hostilidade, violência, prisão e até mesmo morte, pelo fato de não negarem a fé em Jesus Cristo. E essa lista mundial, o professor Silas traz essa reflexão aqui que eu acho bem impressionante, Hoje, a cada 8 cristãos, um deles está vivendo em contexto de perseguição. Quando nós mostramos a lista também, é importante mencionar essas cores, essas cores diferentes. Nós temos aí, na lista, 50 países entre perseguição extrema, severa e alta. A cor mais escura, perseguição extrema. A cor de tom laranja, perseguição severa. E essa cor amarela, a perseguição alta. Então, esse é o cenário, esse é o cenário, são 50 países na lista e 260 milhões de cristãos. Professor Silas, e muitas pessoas perguntam assim, são só esses países os perseguidos? Não, Nós temos 23 países na lista, que nós chamamos lista de observação. Eu acho até feio falar isso, que tem uma lista de espera, mas é verdade, Tem 23 países que a qualquer momento eles podem entrar nessa relação, São países que a qualquer momento eles podem entrar nessa relação. Professor Silas, vamos explicar um pouquinho o que é a perseguição, certo? Porque a perseguição ela pode vir, basicamente, ou de regimes políticos ideológicos ou de grupos radicais. Mas vamos definir perseguição, porque senão o cristão livre ele pode passar alguma situação desconfortável e dizer, olha como eu sou perseguido. Então vamos lá.
Primeiro, a perseguição é quando os cristãos não têm direito de liberdade religiosa garantida. Isso é questão legal, é por lei. Por causa da lei, eles não têm direito. Ser um cristão é crime, falar de Jesus é blasfêmia. A lei do país diz que professar a fé em Jesus Cristo é crime de alta traição. Então, esse é um primeiro critério para você definir. Se alguém falar assim, como que eu sei quando há perseguição? É quando o cristão não tem os direitos legais de liberdade religiosa garantida. Um outro ponto é quando os cristãos, eles são proibidos de se converter, né? Quando a conversão, ela é proibida pelo regime, né? Por um governo ou por grupos extremistas, radicais, em países onde a própria família, né? Impede a pessoa de se converter, é uma pressão muito grande que o cristão sofre. Verdade, essa é outra forma de definir a perseguição. Em alguns países perseguidos, os irmãos eles são obrigados a sair das suas casas. Em alguns países, a definição de perseguição é quando eles são obrigados a sair da sua casa. Eles não podem permanecer na terra onde mora, na sua propriedade, e eles são forçados a abandonar as suas casas, seu emprego. Olha só, por causa da violência. Tipo, se você continuar trabalhando aí onde você trabalha, você vai ser expulso. Se você continuar morando na casa que você mora, nós vamos tacar fogo na casa e matar todos vocês aí dentro. Então, essa é uma expressão, uma definição de perseguição, quando os cristãos são expulsos das suas casas, quando eles são obrigados a irem para outra região. Nós chamamos de cristãos deslocados, né, os desplaçados, né, aqueles expulsos da sua moradia. Um comentário sobre isso, pastor, aqui, ali na terceira carta de João, quando ele escreve para Gaio, ele elogia a atitude de Gaio de estar recebendo os cristãos que já eram foragidos naquela época, né? A gente tem aí 2 milênios dessa situação, de cristãos precisarem deixar suas casas às pressas, né, por amor ao nome, né, para proteger suas vidas e suas famílias. É muito forte isso. Os cristãos, eles são também agredidos e muitos morrem por amor ao evangelho, né, sofrem essa perseguição de não é só verbalizado a hostilidade, eles são realmente agredidos, né, não há limites para a hostilidade, é terrível. O que eu fiquei impressionada com a agressão física foi quando, visitando cristãos, eu ouvi o relato, pessoalmente, de um pastor que foi chicoteado, e eu falava assim, meu Deus, o chicote para nós hoje é uma coisa tão pré-histórica, é uma coisa tão antiga, sim. E uma pessoa ser colocada numa praça e ser surrado com um chicote, e eles dizendo, nega a fé em Jesus Cristo que a gente para de bater, para de pregar o evangelho que a gente para de bater. Ok? Tô dando alguma interferenciazinha aí, pode ser algum celular tocando algum grande. É isso mesmo. Ok. Então, assim, um último ponto de definição de perseguição. Os irmãos são presos, interrogados por diversas vezes, e esse interrogado muitas vezes são torturas para se recusarem, para serem forçados a se recusar a servir a Jesus. Então, isso define perseguição. Às vezes eu leio do avesso, né, professor Silas? Eu falo assim para os cristãos brasileiros. Alguém aqui alguma vez foi preso e ficaram te torturando, te questionando e te falando um monte de coisa, dizendo, nega Jesus que a gente te solta, nega Jesus que a gente não te prende mais. Então, essas citações introdutórias é para as pessoas terem essa noção do que é a perseguição, porque senão, assim, alguém pode facilmente se considerar um cristão perseguido e fazer isso totalmente fora do contexto, né? Tudo totalmente fora do contexto. Aí a gente já tem uma resposta, né, professor Silas? Nós, aqui no nosso país, não somos perseguidos mesmo, né? Não somos perseguidos. Porque às vezes as pessoas falam isso, falam assim, no Brasil tem perseguição? Por essas definições, a resposta é não.
Professor Silas, tem uma pergunta que as pessoas me fazem com muita frequência, quando eu falo sobre a perseguição, quando eu apresento a realidade dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Muitas vezes as pessoas me falam assim, quando isso começou? Desde quando cristãos são presos, são mortos, são torturados, apanham, sofrem alguma hostilidade por causa da fé em Jesus Cristo? Aí eu falo para os irmãos, eu falo assim, olha, irmãos, isso não é novo, né? Não é nada novo a perseguição. Em Mateus, no capítulo 24, os discípulos curiosos, como qualquer um de nós seríamos, né? Jesus nos conta aí os sinais dos fins dos tempos. Em Mateus 24, lá pela altura do versículo 4, Jesus começa a responder e dizer, olha, virão falsos mestres, rumores de guerra, nação contra nação, e aí ele diz isso, olha, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão mortos por amor ao meu nome. Então, Jesus descreve ali para os discípulos o cenário de perseguição. Talvez ele citou essas definições aí que nós mencionamos, né, que definem perseguição. E aí nós já sabemos o que vai acontecer na sequência, né, da 24, no 28, Jesus já está ressurreto, dando a grande comissão, e em Atos, já no capítulo 4, Pedro e João são presos, que é o marco inicial da perseguição, que o irmão André tem como o primeiro ato de perseguição. Na sequência, Estevão é preso, faz uma defesa fantástica perante o Sinédrio, que vale a pena ser lida, é solto, mas é apedrejado. Mas, professor Silas, ainda tem uma referência lá anterior, que é em Mateus, no capítulo 4, nas bem-aventuranças, quando Jesus diz assim, bem-aventurados vocês serão, quando, por amor ao meu nome, vocês forem perseguidos, maltratados, injuriados, caluniados e mortos por amor ao meu nome. Então, veja, professor Silas, a perseguição não é de hoje, né? Não, a perseguição não começou agora. Seria um erro a gente achar que é um problema só da atualidade, é uma questão histórica, a perseguição. E, pastora Com, a perseguição aos cristãos, a gente pode entender exatamente como o irmão André disse, começa ali com os judeus resistentes ao cristianismo, né? Os judeus queriam abafar, né, o movimento, né, os cristãos, os discípulos de Jesus. E ali a gente tem aquele momento histórico quando eles queriam usar a força, a violência, mas Gamaliel orienta eles a serem prudentes, porque pode ser que seja de Deus, se não for de Deus, vai minguar, ele fala, né, se for, eu estou parafraseando, se for de Deus, vai prosperar, e aí eles não podem lutar contra Deus, que seria um erro. E começa com os judeus, primeiramente, resistindo, e o interessante é a gente entender que até o ano 60, ali depois de Cristo, quem fazia a defesa dos cristãos eram os romanos, porque os romanos tinham leis. Os judeus, eles, como eram um povo dominado, um povo que a questão geopolítica ali, eles respondiam para o governo romano, então eles não podiam sentenciar alguém à morte e executar. Por isso que Jesus foi levado até Pilatos. E Pilatos, então, ali lava as mãos e fala, já que vocês querem, né, então vocês vão ter a morte desse inocente, né, ele lava as mãos naquele momento. E aí a gente tem, até o ano 60, a hostilidade por parte dos judeus, e Roma, com suas leis, acabava protegendo os cristãos. Só que depois do ano 60 depois de Cristo, o jogo vira, Roma passa a perseguir os cristãos, aí temos a diáspora, né, temos a partida, né, os judeus são expulsos de Jerusalém, e a gente tem judeus, tanto cristãos como não, se dispersando pelo Império Romano, e o Império Romano passa a ser hostil ao cristianismo por uma série de acusações, muitas delas infundadas, né, os cristãos, eles eram acusados de serem ateus, né, só um exemplo de acusação. Por quê? Porque o panteão de deuses romanos é imenso, né, muito extenso, e aí os cristãos, eles dizem, nós temos um único Deus, e esse Deus é invisível. Aí os romanos diziam, se é invisível, não vale. Então, vocês são ateus, e essa é uma acusação grave, e outra acusação é porque nós temos um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E evangelho, pastora, e vocês que estão assistindo, é um gênero literário
que é escrito para contar sobre a conquista de um rei. Quando um rei ele faz uma conquista, é escrito um evangelho, né, que é a boa nova desse grande rei e suas vitórias. Então havia evangelho de César, evangelho de outros imperadores, e aí os nossos irmãos autores foram lá escrever o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E aí quando nós temos esse tipo de comportamento não compreendido pelos romanos, é entendido como traição, né? E aí acontece esse cenário de perseguição aos cristãos, que foi até o ano 320, né? Em 313, Constantino já assimilou o cristianismo, só que o Império Romano estava dividido em dois, o ocidental e o oriental. O Constantino assimilou o cristianismo em 313, ele assinou o Édito de Milão. Ele chegou a fazer um acordo com o imperador da parte oriental, né, do Império Romano, se não me engano, o nome dele era Gregório, e quando ele assina esse acordo, ainda continua a perseguição na parte oriental até o ano 320, que é quando a gente tem como o fim da perseguição dentro do Império Romano. Só que olha que interessante, pastora, quando acaba a perseguição no Império Romano, porque o Império Romano assimilou o cristianismo e agora eles são cristãos, os persas, que são inimigos de Roma, agora falam assim: todos os cristãos na Pérsia são traidores. E aí começa uma grande perseguição na Pérsia. E morreram, é bem triste isso, morreram muito mais pessoas que foram exterminadas na Pérsia em pouquíssimo tempo do que morreram cristãos perseguidos durante esses anos de perseguição romana. Quando nós tivemos o fim da perseguição romana, automaticamente houve um grande extermínio, um terrível extermínio na Pérsia de cristãos. Então muitas vezes a gente não entende, né? Como Deus continua permitindo um contexto de perseguição num país. Olha só que interessante, nós temos esse resultado histórico. Quando Roma parou de perseguir, houve um extermínio ainda maior na Pérsia, por conta da assimilação romana. Então, tem coisa que a gente não entende, a história passa a nos ensinar que é muito sutil, né? É bem interessante isso. E a perseguição, ela continuou, houve um momento aí de hegemonia romana e ocidental, só que em outros locais não havia essa hegemonia e proteção. Cristãos continuaram sendo perseguidos, né? E até hoje nós continuamos tendo contexto de perseguição aos cristãos. E exatamente esse cenário, ele é cíclico, ele vem se repetindo, quer dizer, se levanta um governo, se levanta uma ideologia, alguém, de repente, que está a favor fica contra, alguém interpreta de uma maneira que a fé cristã está agredindo o regime dominante, e aí começa a se desencadear, e infelizmente Tivemos algum problema técnico aqui. gostaria muito de não falar sobre mortes. Várias vezes já que eu apresentei a realidade da igreja perseguida, eu falei assim, sinceramente, eu gostaria de não falar sobre morte. E até já teve alguém que me falou, dá para falar sobre a perseguição sem falar de morte? Eu gostaria, mas que dó, né? Que dó que isso não é possível, porque desde a decapitação de Tiago em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e a história vem acontecendo e ela sempre tem esses momentos de violência, de morte, de vidas ceifadas, muito sangue de inocente derramado e o sangue dos mártires derramados. E o que acontece hoje, que o cristão perseguido fala, né? Orem por nós para nós permanecermos fiéis e não negarmos a fé, haja o que houver. Então, ouvindo essa linha histórica, você pensa, o que cristãos já passaram ao redor do mundo por causa da perseguição, e a perseguição é sinônimo de hostilidade. Agora, vamos falar um pouquinho de como que a Portas Abertas começou, né? Como que a Portas Abertas surgiu, como que a Portas Abertas começou, a data, né, do início da Portas Abertas é de 1955, né? De 1955, o início da Portas Abertas. Bom,
Antes de mostrar a foto do irmão André, eu queria contar um pouquinho como foi que tudo isso começou. Né? Primeiro, o irmão André, um jovem holandês, né? Um jovem holandês que em 1955 ele estava na Escócia fazendo um treinamento. E o irmão André diz que não sabe como explicar que chegou nesse local que ele estava fazendo esse treinamento, talvez um seminário, né? Chegou uma revista divulgando um festival de jovens em Varsóvia, mas era um festival comunista, onde 96 milhões de jovens comunistas estariam reunidos, isso foi tipo num estádio de futebol, eles estariam reunidos para falar sobre isso, né? E quando o irmão André, até ele fala interessante, que eu não sei como essa revista chegou nas mãos dele, né? Mas qual que foi a primeira reação quando ele viu o festival de jovens, 96 milhões de jovens comunistas? O que ele fez, professor Silas? Ele se inscreveu e deixou muito claro que ele era cristão e que ele queria participar sendo um cristão, se comportando como um cristão. E realmente, ele foi ali um momento de grande aprendizado para ele, né? Ele pôde observar ali o vigor da juventude, né? A vontade deles de fazer alguma diferença. E ele aproveitou a oportunidade para já ser ali pró-Jesus. Teve um momento que ele foi hostilizado, né? Assim, questionado. O que você está fazendo aqui? E aí ele falou sobre Jesus, ele apresentou ali a defesa da fé, ele falou por mais de 1 hora ali sobre Jesus. Foi uma grande oportunidade que ele teve, e sendo muito transparente, né? E algo muito digno no irmão André, é essa transparência e o não odiar, vencer o mal com o bem. É algo muito admirável e que a gente tem na literatura dele, né? Sempre ele falando da oração, né? Do bem, né? De agir da maneira correta, né? Com a ética cristã, com os valores cristãos. Isso é muito importante, pastora, também porque durante muito tempo a igreja errou. E a igreja foi também perseguidora, já foi violenta, infelizmente. E aí o irmão André mostra para a gente não voltar a cometer esses erros, né? Com a sabedoria dele ali de holandês, né? Nos ensina esse comportamento cristão que é muito, muito correto, que é o que Jesus ensinou. Eu acho fantástico isso, né? Dizer, nós somos pró-Jesus. Então, quer dizer, ele no meio de uma galera de outra mentalidade, de outra ideologia, e alguém fica, tipo, meio bravo ali com ele, falando, você está contra o comunismo? Ele diz, de maneira nenhuma, eu não estou contra nem o comunismo, nem contra ninguém. Eu sou pró-Jesus. O irmão André soltou uma frase que entrou como direitos humanos. Todo cidadão tem o direito de conhecer a Bíblia e ouvir falar de Jesus. Se ele vai aceitar e ser um cristão, é outra história. Mas se pessoas são privadas do direito, né? Se a pessoa ela é proibida do direito de ouvir falar de Jesus, se a pessoa não pode saber sobre Bíblia, ter Bíblia, ler Bíblia e ouvir sobre Jesus, os seus direitos estão sendo desrespeitados. Eu achei fantástico isso. Todo cidadão tem o direito de ouvir falar de Jesus, e esse foi um começo, porque isso foi em 1955. Eu sou pró-Jesus. Esse é um discurso fantástico, nós somos pró-Jesus. Imediatamente após, né, essa experiência do irmão André, ele leu o texto que foi o texto do chamado do irmão André, que está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 2. Eu acho muito lindinha agora a sequência dessa história, porque vejam vocês, ele foi no congresso em Varsóvia. Nesse congresso de Varsóvia, ele viu, né, essa realidade dos jovens, viu a necessidade de falar de Jesus. Interessante, né, ele levou partes de textos bíblicos do Novo Testamento nesse evento. E depois que ele participou desse evento, ele leu Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer. Tem uma versão que diz, esteja atento, fortaleça o que resta que está a ponto de perecer. Então, eu achei muito interessante a ordem que a missão Portas Abertas começa. Ele participa do congresso em Varsóvia, ele vê a necessidade, ele já levou
né? Ele fala que ele pediu para uma sociedade bíblica textos do Novo Testamento nos idiomas dos jovens que estariam nesse festival. Levou esses textos, e quando ele sai de lá e lendo, esteja atento, fortaleça o que resta que está com diferença, ele viu a necessidade de viajar pelos países do leste europeu, fortalecendo os cristãos. Então ele ainda não era um contrabandista nesse momento, ele simplesmente era um cristão que viajava, chegava nesses lugares e para apertar a mão, para abraçar e dizer para os irmãos, não desistam, permaneçam fiéis ao Senhor. Mas aí, professor Silas, ele teve uma experiência, e sinceramente eu confesso que essa experiência do irmão André é uma daquelas que trinca meu coração, né? Que foi quando ele falou para os irmãos, abram as Bíblias em João e vamos ler um capítulo. E ninguém se moveu. Aí o irmão André chegou e falou assim, vocês aqui não têm o costume de quando alguém vai ler um texto, vocês abrirem a Bíblia e lerem juntos? E eles falaram, olha, nós amaríamos, mas nós não temos Bíblias. Você pode, na próxima vez, trazer Bíblias? Uau, né? Que delícia ouvir isso. E o irmão André falou, olha, esse é um dos pedidos irrecusáveis, né? Quando eles me disseram se na próxima vez eu poderia trazer Bíblias, aí sim ele pegou o seu Fusca e começou a colocar Bíblias. Ele fala, né, num Fusca não cabe tanta Bíblia assim, né? Mas ele começou a levar Bíblias para esses países. Então, aí sim começou o contrabando, né? Começou, quer dizer, contrabando por quê? Porque ele levava Bíblias para países onde era proibido ter Bíblias, né? Por isso que vem essa expressão do contrabandista de Deus. Muitas pessoas falam assim, missão Portas Abertas? Que missão é essa? O contrabandista de Deus, eu sei, né? E fala um pouquinho dessa história pra gente, professor Silas. Sim, o livro, ele é uma preciosidade, porque ensina pra gente o valor que nós temos com a gente na Bíblia, né, toda essa literatura cristã, e que a gente pensar que pessoas foram privadas desse direito, né, desse tesouro histórico, né, são milênios ali, séculos de sabedoria, de conhecimento, de discipulado na Bíblia, que as pessoas não tinham acesso, e ali o irmão André, ele pôde fazer estrategicamente, né, esse contrabando, ele levava no porta-malas, escondido em alguns pontos do seu Fusca, ele foi se articulando e levando essa literatura e oferecendo. Eu acho interessante também a gente entender que ele se arriscou bastante, não foi uma coisa que ele fez de qualquer forma, ele se protegia o máximo que podia, mas com muita fé, muita oração. Ele nunca atribuiu ao seu próprio esforço a ter passado várias vezes pela fronteira, pela alfândega, né, sem ser preso, sem terem confiscado o que ele tinha. Ele sempre disse que era a intervenção divina, era Deus provendo para ele conseguir passar com as Bíblias e entregá-la, né, para as pessoas que precisavam ali. E são muitos episódios narrados no livro dele, né, O Contrabandista de Deus, e um dos mais emblemáticos é quando as Bíblias estavam expostas e o oficial que estava fazendo a revista do Fusca abre o porta-malas e não vê as Bíblias. Ele realmente, ali é a intervenção divina poderosa, que a pessoa não enxerga as Bíblias e ele, então, passa com o seu contrabando ali do bem, né, de Bíblias, para servir a igreja perseguida que carecia aí dessa instrução. E eu acho muito interessante também a gente entender que ele não fez isso totalmente só, né? Ele começou a procurar parceiros, teve apoio, e um marcante para mim está em outro livro, que é o Infiltrado por Deus, também distribuído pela Portas Abertas, que conta a história do Dick Landveld, que fazia o trabalho de inteligência atrás da cortina de ferro. Antes de alguém levar Bíblias, alguém estava lá dentro, né, dos países onde era proibido
a venda ou distribuição de Bíblias, descobrindo aonde Bíblias eram necessárias. E é uma outra literatura também que deve acompanhar aí, além do contrabandista de Deus, o infiltrado por Deus, que é uma preciosidade também. Pastora? Enquanto a pastora não me chama, aqui de novo não aparece na tela, eu vou compartilhar com vocês algo que no Contrabandista de Deus ele menciona, o irmão André, é que em 1958, ali depois, então, de algum tempo de ter acabado a Segunda Guerra, nós tivemos com o fim da Segunda Guerra a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, e nós tínhamos ali em 1958, então 13 anos depois, já alguma escassez de alimento, um inverno rigoroso ali na Alemanha Oriental, República Democrática da Alemanha, né? E o que aconteceu? Com essa escassez, havia muitas pessoas querendo sair da Alemanha Oriental, né, ter o êxodo para a Alemanha Ocidental, onde havia mais prosperidade, né? A Alemanha Oriental ali servida pela Rússia, por exemplo, né, aí com suas parcerias com o governo russo, enquanto a Alemanha Ocidental tinha ali as suas parcerias com França, Reino Unido da Grã-Bretanha, Estados Unidos. E em 58 havia uma propaganda do regime comunista na Alemanha Oriental dizendo que sem sol e sem Deus haveria a colheita. E aí o irmão André, ele relata esse momento histórico que ele estava ali na Alemanha Oriental, na Berlim Oriental, e não aconteceu isso. Havia muita escassez, muitas pessoas famintas, precisando de alimento. Foi um momento de muita tensão. E aí a gente tem, em 1961, a construção do muro, para impedir as pessoas de deixarem a Alemanha Oriental, a Berlim Oriental, para terem o êxodo para Berlim Ocidental. É muito interessante a gente pensar que, durante essa época que o irmão André estava trabalhando para fazer a entrega das Bíblias dentro da Alemanha Oriental, os alemães da Berlim Oriental não podiam sair do seu país. Então, era realmente algo muito difícil de ser feito. O Muro de Berlim, ele era muito extenso, tinha, para você ter uma ideia, 260 guaritas ao longo do percurso, muito arame farpado, tinha as valas, né, anti-tanque, para impedir tanques de passarem, era, assim, um terror, mas muitas pessoas se aventuravam a escapar ali da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, em busca de oportunidade, né, de recursos, e essa inibição era feita com violência, né? Havia atiradores de elite no Muro de Berlim para impedir as pessoas de passarem. Tudo isso que eu estou falando, você consegue rapidamente estudar, pesquisar com o Google ou com alguma literatura. Eu tenho um livro que eu leio, que tenho essa informação. É bem interessante a gente ter essa noção do cenário ali da Alemanha Oriental durante esse período de Guerra Fria. Então, nós tínhamos a Alemanha Oriental com um controle pela Rússia e a Alemanha Ocidental com um controle agora dos próprios alemães, da parte ocidental, e com apoio de países do Ocidente, como Reino Unido, França, Estados Unidos, e se desenvolveu muito melhor a parte ocidental. Uma questão aí econômica, política, a parte ocidental se desenvolveu muito melhor, tinha muita oportunidade, muito recurso, tinha muito alimento, e aí com isso os alemães da Alemanha Oriental queriam sair, passar de um lado para o outro, mas o muro impedia. Em 1989 tem a queda do Muro de Berlim, né, só para você ter uma ideia de como que foi esse acontecimento, a escalada de violência
os alemães querendo, então, ir em busca de oportunidade, tentavam atravessar o muro, né, criando rupturas, né, buracos no muro, e atravessar e escapar, mesmo com perigo de morte. Em fevereiro de 89, 2 trabalhadores queriam ir para a Alemanha Ocidental em busca de oportunidade, e um deles foi morto e o outro foi preso. Nisso começou a acontecer muitos movimentos de protesto, e uma forma de protesto que era comum na época era eles irem para uma igreja, invadirem uma igreja, né, os que queriam o fim do regime iam para uma igreja. Na época, igrejas luteranas eram muito comuns na Berlim Oriental. Eu vi um episódio que ficaram mais de 500 pessoas tomando uma igreja chamada Igreja Getsemane, e eles, ali dentro da igreja, o pastor negociava com o regime como que seria a saída deles. Pastora, estava ouvindo tudo que eu estou falando? Sim, houve aqui uma falha técnica inexplicável. Aí eu continuei passando informação histórica, né? O que eu tenho, continuei passando. Eu vou concluir, então. Eu vou concluir, okay, só para a gente não ficar sem a conclusão. E aí a queda do muro acontece com esse momento histórico que as pessoas, o pastor ali começa a negociar com o regime para essas pessoas elas poderem voltar para suas casas, e o regime fala: vocês podem ir para suas casas, estamos de acordo. Só que quando eles saem para ir para casa, na verdade, eles são traídos, é uma armadilha, muitos são presos, mais de 250 são presos, muita violência. E aí, só que isso é propaganda muito negativa para o regime. A Alemanha Oriental não queria essa visibilidade negativa. Eles tinham time de futebol, né, o Leipzig, que disputava campeonato europeu, eles tinham participação em eventos, eles não queriam ficar com a pecha, né, de violentos e que massacram o próprio povo. E aí eles tinham a ideia do muro high-tech, eles queriam que as pessoas parassem de ser mortas na tentativa de atravessar o muro, né, pelos snipers e feridas pelos cães. Eles queriam que o muro impedisse as pessoas com tecnologia, sensor de movimento, infravermelho, tudo isso. Só que isso foi demorando, era custoso. Tem relatos de conversas do presidente da Rússia com o líder da República Democrática da Alemanha, né, a Alemanha Oriental, aonde quando o líder da Alemanha Oriental vai falar sobre os dramas, né, da economia da Alemanha Oriental, o líder da Rússia fala: nossa, está parecendo a nossa economia, né, as duas potências sofrendo com a questão econômica, e isso aí é um cenário de terror, né? A gente romantiza muito a pobreza, acha que a pobreza é fácil. Não é fácil, a pobreza é terrível, e as pessoas têm a deterioração dos bens materiais, né, a escassez de alimento, a tristeza, e as pessoas queriam, então, agora sair da Alemanha Oriental em busca de oportunidade, e nisso começa um movimento forte de manifestações em várias cidades da Alemanha Oriental, e o governo não querendo, então, essa pecha de violentos, eles começam a querer articular com o povo, e aí no dia 8 de novembro de 89, é um momento histórico quando o governo da Alemanha Oriental decide, sem consultar o Gorbachev, né, sem consultar a Rússia, declarar que os alemães poderão deixar a Alemanha Oriental. E aí eles falam: vocês vão poder deixar a Alemanha Oriental? Assim, claro que vão poder, vai poder sim. Só que ele não fala quando, não é passado detalhes, por quê? Ele quis justamente deixar algo positivo no ar, para que as pessoas parassem os movimentos, para que não tivesse escalada de violência. Só que as pessoas, quando recebem essa informação, eles começam a ir aos milhares para o Muro de Berlim, com essa informação de que eles poderiam passar. Só que quando eles chegam ali, aí já é 9 de novembro de 89, os militares não deixam eles passar. Não, isso vai ter que ser regulamentado, vocês precisam esperar. E começa ali um cenário, imagina milhares de pessoas querendo deixar a sua cidade, os policiais sem saber o que fazer, porque não tem orientação dos superiores, no máximo 50 militares para impedir milhares de pessoas. Eles não tinham como fazer isso. Mesmo que eles usassem violência, não tinha como.
e a Rússia não interviu, Gorbachev não interviu, a liderança da Alemanha Oriental também falou, não usem violência, vamos tentar ser estratégico, aí eles falaram assim, faz o seguinte, as pessoas que estiverem mais exaltadas, vocês deixam passar, só que vocês carimbam o passaporte para a pessoa não poder voltar para cá mais. Aí eles Uau. fizeram isso, essas pessoas saíram, passaram ali pelo muro, pela ponte, liberados, felizes, sorridentes. Os que ficaram, a esperança do regime e dos militares era que eles pensassem no seguinte, bom, deixaram alguns hoje, depois vão deixar a gente também. Então, vamos ser sensatos, vamos voltar para casa, está muito frio, o inverno aqui é rigoroso, vamos para casa e vamos esperar. Só que o povo não fez isso. E o povo já tinha alguns discursos do seguinte tipo, né, já era comum esse discurso. Enquanto nós não estivermos dispostos a sermos presos por causa da liberdade, nós não seremos livres, né? Esse era um discurso. Você tem que estar disposto a ser preso e sofrer, senão você não consegue a liberdade. Assim que começou o movimento de liberdade. E aí as pessoas começaram a passar pelos militares que não reagiram e começaram a derrubaram os portões, depois aos milhares foram e começaram a destruir o muro, e até depois aparelhos de construção civil começaram a ser usados para demolir o muro, e assim caiu o regime, que já, na verdade, já tinha falido, porque pessoas que apoiavam e se orgulhavam do partido já estavam migrando, deixando o partido, falando assim, olha, meus pais eram entusiastas, né, do partido, eu também era, mas não dá, não temos como continuar nessa situação, a gente precisa reagir. E aí, quando começou esse movimento de pessoas que apoiavam o partido, passaram a apoiar a liberdade, né, ali, todas as liberdades, né, inclui-se aí também a liberdade religiosa, aí eles foram lá, reagiram, tiveram, então, êxito aí, derrubaram o muro. Para você ter uma ideia, pastora, o regime, os militares que controlavam tudo, eles ficavam distantes da população com medo. Eles ficavam protegidos numa região menos habitada, protegidos por militares de elite, porque eles já não eram mais bem vistos pela população. Então, é uma situação aí de queda de comunismo em um país, né, e com isso a gente teve aí a reunificação da Alemanha, né, agora uma Alemanha só, que é o que a gente tem hoje. É interessantíssimo, Inclusive, né? repercutiu muito, 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 porque assim, professor Silas, às vezes as pessoas pensam que as histórias bíblicas ou a realidade do cristianismo está numa órbita, não está na face da Terra. Então, quando nós passamos por um panorama histórico, você assenta as ideias. Em meio a tudo isso que estava acontecendo, havia uma igreja, haviam cristãos, haviam pastores, haviam membros, famílias, pessoas que frequentavam, e a igreja nesse contexto todo, e a fé cristã, e essa guerra ideológica, a proibição. Então, quando nós falamos sobre a linha histórica, sobre a realidade histórica, ela assenta, a história da igreja está interligada, entremeada a todos esses fatos. Né? Eu lembro que uma coisa que repercutiu muito quando caiu o muro, porque a queda do muro física foi um simbolismo de uma ideologia que já havia sido desmoronada. E a igreja gigantesca que existia, então se estimava lá um número de cristãos, e quando se teve acesso aos cristãos, se descobriu uma igreja muitas vezes maior do que o que se imaginava ter. Essa é uma realidade da perseguição. Os cristãos que vivem sobre regimes fechados, quando a igreja ou o regime cai, ou se tem contato com essa igreja, se descobre uma realidade gigantesca em meio a essa situação tão adversa para a liberdade religiosa, né? E vejam vocês, em 1980, o irmão André, quer dizer, 25 anos depois da fundação da Portas Abertas, o irmão André falava que, porque ele começou contrabandeando pela Iugoslávia, Tchecoslováquia, os pastores, os países do leste europeu que eram comunistas. E em 1980 ele falou assim, olha, nós tivemos como a maior dificuldade para a pregação da fé cristã o regime comunista. Agora não será mais. Então, em 1980, 9 anos antes, o irmão André já dava essa notícia, né, que esse regime estava em decadência e que esse regime cairia,
mas ele nunca falou que a perseguição diminuiria ou acabaria, né? Ele disse: outros regimes se levantarão, outras ideologias, outros passarão a dominar e fazerem oposição à fé cristã. E, então, aí nós temos, em 1955, começa a Missão Portas Abertas. Em 1980, o irmão André já sinaliza o declínio desse regime. E em 89 tem a queda, né? Mas tem a queda na Europa, mas continua em outros países, né? Continua Continua ainda o o regime. comunismo forte. Sim, a Tem, influência, né? Caiu tem, fisicamente o muro, mas a ideologia ela continuou existindo e persistiu em alguns países, né? tem países que hoje, né, acho que você vai ver, né, a lista dos países comunistas. Sim, hoje nós temos, em primeiro lugar, a Coreia do Norte, que há 16 anos ocupa o primeiro lugar no ranking mundial da perseguição, e a Coreia do Norte é um país comunista com uma ideologia muito severa, que é chamada de paranoia ditatorial, e muitas pessoas atribuem esse nome só à Coreia do Norte, mas não é verdade, tem outros países também com essa paranoia ditatorial. Quer dizer, é unilateral, é uma ideia única e não se admite nada diferente daquela ideia. E aí você tem um salto, né, da Coreia do Norte, que ocupa o primeiro lugar já há 16 anos, e agora a gente está retomando aquela lista que nós apresentamos no começo, que classifica os países, aí nós saltamos para o 20º lugar, que é Laos. Laos é um dos países comunistas até hoje. O Vietnã é um país comunista. Eu me lembro quando eu estive com a Esther, uma vietnamita, e ela disse: que mistério é esse do norte? Eu, como assim? Aí ela se referenciou à história de Israel, da perseguição que veio do norte, que foi a invasão, quando o reino do norte, né, foi invadido pela Síria e destruído na história bíblica. Aí ela citou a Coreia do Norte e citou o Vietnã na parte do norte. Ela falou que o Vietnã na parte sul, central para sul, é o Vietnã livre, é o Vietnã cristão, é um Vietnã que tem liberdade de expressão restrita, mas tem. Mas do centro para o norte, ela falou que é super severo e super restrito, e não há liberdade religiosa na parte centro-norte do Vietnã, e o Vietnã está em 21º lugar. Depois nós temos a China, e veja você, né, se a gente falar Laos, muitas pessoas vão perguntar onde fica isso, né? Mas a China, principalmente agora, no contexto de notícias de pandemia, a China está em evidência muito alta, né? A China ocupa o 23º lugar na lista mundial da perseguição. É bem verdade que na China nós temos muitas bases de apoio missionário a países vizinhos que têm perseguição mais severa, mas a China continua sendo um país perseguido, de restrição, as igrejas são monitoradas e os cristãos eles passam por entrevistas onde eles são convencidos a mudar de ideia e ter uma ideia que tenha afinidade com a ideologia do governo. E Cuba. Aí vem de novo também algo que nós citamos no começo, são 50 países na lista mundial, mas são 23 em observação. E se você continua essa lista depois dos 50, Cuba está no 61º, né? O número 61 da lista é Cuba. E aí, historicamente, você tem toda uma influência ideológica que veio da então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para as Américas. Aí a gente lembra de alguém bem antigo, né, que é o Che Guevara, que era um amigo de Fidel Castro, e foram dois líderes expoentes para receber essa ideologia das uniões socialistas soviéticas. Che Guevara foi morto muito precocemente, em confronto, né? Aí tem as discussões, né? Muitos dizem que ele foi morto em combate, outros dizem que ele foi executado. E Fidel perdurou aí durante todos os anos que nós conhecemos a história de Fidel e Cuba, e são países que mantêm esse regime fechado. Então, todos têm direito de ouvir falar de Jesus. Em todos esses países nós entramos com a mensagem da cruz. Nós não temos nada contra as pessoas da ideologia ou do governo, mas nós queremos que todos tenham o direito de ter uma Bíblia e de ouvir falar de Jesus, e que as pessoas tenham o direito de escolha, que as pessoas tenham o direito de escolha, né? Quer dizer, a partir do momento que eu conheço, eu tenho a liberdade de escolher se eu quero Jesus, se eu quero a fé cristã ou
Não, né? Então, esses 3 países carecem das nossas orações. Quando nós falamos sobre a igreja perseguida, nós falamos o nosso pedido, após ouvir tudo isso, é que você ore, que você tenha um compromisso de oração, que você olhe para o mapa, ore pela Coreia do Norte, pelos cristãos norte-coreanos, ore pelos cristãos de Laos, que vivem sob um regime de tortura e opressão e agressão, orem pelos cristãos do Vietnã, os cristãos da China e os cristãos de Cuba, que tudo que você ouviu, essa é uma frase do irmão André, né, professor Silas, que tudo que você ouviu, você transforme em pedidos de oração. Amém. O sistema deu aquela travada, porque foi na hora que eu fui carregar uma imagem do irmão André, então eu fiquei assim, acho que é melhor eu não tentar carregar a imagem para não travar de novo, né. A nossa expectativa é que com essa live as pessoas se interessem pela realidade dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. A nossa expectativa é que as pessoas, se já conheciam Portas Abertas e já eram parceiras e pararam de ser, que voltem a ser. No enunciado do vídeo tem o link que, se a pessoa clicar, ele pode preencher um formulário no Google e se tornar um parceiro. Nós enviamos para as pessoas a revista, então todo mundo que preencher esse formulário vai receber essa revista totalmente grátis. Eu costumo falar, né, professor Silas, que a revista é o nosso catálogo de oração. Recebendo a revista, a pessoa vai ter essas informações da Coreia, de Laos, do Vietnã, da China e de Cuba. Eles vão saber como estão os irmãos nesses países e como a Portas Abertas atua, porque nós levamos Bíblias, mas muito rapidamente se percebeu que os irmãos precisavam de algo mais além das Bíblias, né? Precisavam de alimentos, o curso para obreiros, o discipulado, o treinamento pós-trauma. Então, a Portas Abertas atua levando todas as condições mínimas necessárias para os cristãos nos países perseguidos. Então, se a pessoa preencher esse link que está no enunciado do vídeo, ela vai receber uma revista totalmente grátis e ela vai poder escolher se ela quer ser uma parceira ou não da Portas Abertas. Mas uma pergunta sempre que eu faço, né, professor Silas, como que a pessoa se sente depois de ouvir tudo isso? Se a pessoa consegue ficar indiferente, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, ou se a pessoa fala, não, isso é minha responsabilidade, eu tenho que fazer algo em prol dos cristãos perseguidos. Bom, nós tivemos aqui esse tempo precioso. Eu convido vocês também a acessar o site da Missão Portas Abertas. No site vocês têm um mapa interativo, você passa o mouse em cima do país, vai abrir um box com todas as informações do país, assim você vai poder ter informações detalhadas sobre esses países, né? Professor Silas, faça suas considerações aí finais, nós já estamos caminhando para concluir. Muito obrigado mesmo, professor Silas, foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que todos que assistirem essa live vão aprender muito, vão ter muita informação, muita vontade de estudar e saber tudo isso em detalhes. Com certeza. É só uma porta de entrada, né? Tem muito detalhe. Eu quero aproveitar esse encerramento para deixar algumas literaturas indicadas para vocês sobre a Coreia do Norte. A Portas Abertas tem o livro Fuga da Coreia. Você pode adquirir, né? Acessa o site da Portas Abertas e compra uma literatura muito boa. Eu tive o privilégio de conhecer uma norte-coreana. Ela achou minha barba muito boa, ela gostou, me elogiou, então ela ganhou um ponto comigo, uma simpatia, e é muito lindo a gente se aproximar e conhecer pessoalmente alguém que passou pelo terror da perseguição extrema, né? É muito interessante a gente saber, é uma pessoa de verdade, né? Outra literatura que você pode adquirir também na Portas Abertas é O Infiltrado por Deus, que conta a história do Dick Landveld. Outra indispensável é O Contrabandista de Deus. Tem que ter ali no seu livreiro, tem que ter esses livros, você tem que conhecer essas histórias. Também sobre o contexto de perseguição. Na China, tem o livro que acho que não tem no site da Portas Abertas, que é o Homem do Céu, conta a história do irmão Yun, que é também muito enriquecedor, você precisa conhecer. E quem quiser saber sobre a queda do muro, eu tenho um livro que é A Queda do Muro, do Jean-Marc Gonin e Olivier Guess, que você pode adquirir também, que deve ter na internet para você comprar o PDF. Então, eu quero deixar essas literaturas, quero agradecer aí a pastora Com pela oportunidade, pelo convite, fiquei muito honrado.
muito feliz em contribuir um pouco, que possamos continuar perseverando, né, em oração, na nossa luta, porque a Igreja Livre não pode abaixar a guarda, achar que porque a gente é livre, a gente não vai sofrer pressões, a gente também sofre pressões, mas a gente precisa lidar bem com elas e apoiar, né, continuar investindo na igreja, sendo um com eles, né, a igreja perseguida não pode ficar esquecida, e a igreja livre precisa mostrar em oração, em ajuda, se importando, né, escrevendo para eles, né, participando aí do sofrimento deles, dando todo o suporte, consolando, né, na medida das nossas forças, nós podermos ajudá-los. Ok, muito bom, professor Silas. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, que agora te ouvindo, a minha cabeça voltou um pouquinho atrás. Durante o tempo que o sistema travou, eu só conseguia ver que a transmissão estava saindo normal, mas eu não conseguia ouvir o que você falava, porque estava dando um conflito aqui na transmissão. E você teve aquela oportunidade de fazer o comentário sobre o livro, ou naquele momento você fez só a linha histórica? Eu comentei sobre Ok. o trecho de 1958, que o irmão André, Ótimo, ele relata que havia a propaganda dizendo que sem perfeito. sol e sem Deus a colheita seria feita, mas infelizmente as pessoas ficaram sem o pão, ficaram realmente em uma situação terrível ali na Alemanha Oriental. Perfeito. Lendo o livro, a gente consegue entender um pouco o contexto, o sofrimento das pessoas, o frio extremo e o medo, né, a atmosfera. As literaturas são incríveis, né, eles relatam desde como era a sensação, o clima, aquele clima eletrizante, né, de a qualquer momento ser pego pela estase, de ser preso e desaparecer, né, as pessoas desapareciam porque queriam liberdade, né, é algo, por isso que muitos tinham medo, e esse cenário aí, ele durou aí desde 45 até 89, né, não é pouco tempo, não é, Não, não é. são décadas. E eu acho fantástico falar dos livros, porque há uma tendência nos últimos anos de se diminuir a leitura, né? O pessoal está parando de ler. Só que quando você lê um livro desse, você é tomado por uma história real, por pessoas reais. Te ouvindo, eu lembrei do Canção da Liberdade, Ellen Berrani. Aí você assume uma realidade que acontece hoje, mais de 1.000 cristãos presos em containers. Então é uma coisa tão subhumana, mas está acontecendo hoje. Então a leitura do livro te traz o conhecimento de fatos reais, e de sempre essa tecla que eu bato, né, os motivos de oração. A partir do momento que você Isso. lê e fica sabendo isso passa a ser o motivo de oração. Muito bem, eu agradeço muito. Eu estou com vontade de fazermos outras lives e abordarmos outros temas. A intenção é que as pessoas conheçam Portas Abertas, conheçam essa realidade e se envolvam com essa realidade. Nesse momento, professor Silas, nós estamos com uma ajuda emergencial. Nós estamos recebendo notícias dos cristãos ao redor do mundo que estão em isolamento por causa da pandemia, sem receber alimentos e sem receber ajuda, e a Portas Abertas precisa chegar lá e socorrê-los, porque essa é uma realidade de hoje, né? Então, nós convidamos as pessoas a se envolverem, a fazerem parte do projeto e apoiarem Portas Abertas. Eu deixei para o final para carregar uma última imagem, para se porventura acontecer um travamento, nós já estamos, né, terminando. E o desafio é esse, né, que as pessoas conheçam, que as pessoas se envolvam, que as pessoas recebam, né, o material da Portas Abertas, que as pessoas... O irmão André, ele é uma inspiração incrível, né? Eu falo, quando a gente vê, assim, uma pessoa que, jovenzinho, ouviu a voz do Senhor, lembra a oração, né, do irmão André, que ele fala assim, foi a melhor oração e a mais perigosa, né? Quando ele falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu acho isso incrivelmente fantástico e incrivelmente motivacional, né? Uma pessoa entregar sua vida e falar, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, o que eu vou fazer. E deu certo, né? E deu certo, então eu acho isso muito edificante. Então, fica o nosso convite, né, para que as pessoas preencham o link, recebam a revista, saibam mais o trabalho que a Portas Abertas faz no mundo. Hoje nós estamos em mais de 60 países,
servindo aos cristãos perseguidos. Professor Silas, então, muito obrigado, Deus te abençoe, Amém, saudações aí a toda a sua família, e muito obrigado pela sua dedicação ao reino de Deus e aos cristãos perseguidos, né? Deus Amém, abençoe. obrigado eu, um privilégio. Amém. Deus abençoe.